Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, estamos juntos. Hoje nós teremos invocação, então seria interessante que vocês compartilhassem, aqueles que gostam de invocação. Oi, Arlete, querida, seja bem-vinda, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco da fé, né? Que é a fé. Sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Hoje é dia de invocação, nós depois teríamos uma meditação, se possível. Vamos entrando. Oi, Lúcia, querida, tá boa? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu queria lembrar que dia 19 nós vamos fazer um workshop pelo Zoom. É um presente de Natal que eu estou dando para vocês. Um preço bem simbólico. De 19 às 22 nós vamos fazer um aprofundamento e vamos fazer um trabalho com todos, trabalhando essa questão do seu masculino e do seu feminino, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É a nossa polaridade, que ela tem que estar no equilíbrio, né? Para a gente estar bem, para a gente estar no caminho do meio, né? Vamos entrando, gente, sejam bem-vindos. Então eu queria fazer essa lembrança, eu vou lembrar de novo depois, assim que as outras pessoas entrarem, mas está no Instagram, a data, o valor, tudo direitinho. É uma oportunidade que vale a pena. Esse trabalho vai ser um presente de Natal para mim, para vocês, tá bom? Corram, vão fazer as suas inscrições, porque as vagas são bem limitadas. Eu quero fazer uma coisa bem redonda, então não vou encher muito a sala. Então, depois que fechar, eu vou... A quantidade que eu estipulei de atendimento, aí eu vou fechar as vagas, tá? Então, não deixa para em cima da hora, não, tá? Hoje, gente, eu quero falar da fé que cura, né? Poucas pessoas têm essa noção da força, né, que é isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Hoje nós temos, quem tem esse livro, já vai pegando, porque hoje nós vamos tirar uma cartinha para fazer uma invocação. Hoje é o nosso dia de invocação. Então eu escolhi esse tema, que eu acho que é propício, né? E muitas pessoas colocam a fé de uma forma bem diferente da que eu vejo. Bom, então, a fé, né, como diz o outro, ela tem a sua origem é grega, né? E em grego quer dizer pistia, que indica a noção de acreditar, né? E significa também harmonia, sintonia, consonância. Eu gosto muito de latim. E essa palavra, ela também tem origem, né? Que chama de fidelis, de fides, fidelitas, que nos remete à essência da palavra fidelidade, né? Com fé, de fidelitas, fiel, verdadeiro, fides é fé. Eu particularmente vejo, gosto muito de ir atrás da essência, da origem das palavras, porque elas são a essência do significado daquilo que nós falamos. Porque muitas pessoas falam, mas não sabem a essência, não sabem a origem, né? E às vezes tem algumas palavras que ficam deturpadas na nossa linguagem, né? Oi, Soninha querida, como é que tá aí na terrinha? Está muito frio? Ora, pois.
Saudade, querida. E Cândida, vamos entrando. Bom, aqui tá um calor muito grande. Então, para mim, confidelitas significa fidelidade, ser fiel. E quando eu falo de essência, né, porque eu estou falando da essência da palavra, eu estou falando também da nossa própria essência. E temos de ter fidelidade a nós mesmos, né? Então, a palavra fé, para mim, começa... esse é o primeiro movimento que eu acho que nós temos que ter, que nós precisamos ter na vida, é a fidelidade e ser fiel à nossa essência, né? Muito frio hoje, 2 graus, Soninha, nossa senhora, aqui tá 30 graus, tá muito quente. Bom, então quando eu digo que nós temos que ir na essência da palavra, nós temos que ir na nossa essência também. E nós temos que ser fiéis a nós mesmos, né? A nossa pessoa, a tudo aquilo que nós temos. Eu tenho fé em meus recursos internos. Eu tenho que ter fé nisso, né? Para estar bem, para conquistar, para fazer, para ser, para me expressar no mundo. Eu tenho que confiar, né? É com fidelidade a mim, aos meus recursos. Porque senão eu vou entrar no meu sistema de crença, que pode achar que eu não sei nada, que eu não sou bom o bastante, né? Já no contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos pela sua religião. Mas existem uma infinidade de religiões e todas têm fé em Deus. Mas quem é o Deus, né? Então, quando nós falamos de fides, que significa em sua origem harmonia, sintonia e consonância, né? Que significa ter fé, é para mim, na realidade, estabelecer a sintonia, a harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Então é essa polaridade que é especial e importante, que é uma outra polaridade que nós temos. No dia 19 nós vamos fazer um workshop de polaridade masculino e feminino, né? Da energia do campo positivo e negativo dentro de nós, que é muito especial. Mas essa é uma outra polaridade, é o ser humano com o ser divino que há dentro de nós. Porque nós criamos uma consciência egóica, que tem crenças limitantes, né? Eu já falei em outras lives sobre as crenças limitantes, com preconceitos, com críticas sobre si mesmo, que se autopune, né? Que se maltrata, que neurologicamente se agride e não sabe usar a sua fé, a sua fidelidade, né? Não é fiel à sua essência, não é fiel a si próprio, ao seu Deus interior, né? E quando eu falo Deus, eu não falo de religião, eu falo de essência. Porque a fé é ser fiel a si, é ser autoconfiante, porque confia na sua essência, que é divina, e ela está dentro de nós, né? Não está fora. As pessoas colocam a fé, colocam essa imagem para fora, né? Como se houvesse um Deus fora de si, como se houvesse algo que é muito maior. Esse muito maior está em todas as coisas, está em todo lugar. E é isso que nós precisamos mudar, essa imagem internalizada, né? De algo como se fosse um Deus que pune, que castiga. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é tudo, é gentileza, é harmonia, é equilíbrio. Como que pode punir, né? Então vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. Eu não estou aqui tomando partido de religião nenhuma, não estou falando de religião, né? Porque para mim religião quer dizer também na essência da palavra, que em latim significa religare, religar-se. Religar-se a quê? Né? A sua essência divina. É religar-se à fonte. E a fonte está dentro de nós. A centelha está dentro de nós. Ela explodiu no nosso nascimento.
como uma oportunidade de uma faceta divina, né? Se a gente for imaginar esse universo inteiro como uma grande força, um grande poder, né? E isso tivesse, de alguma forma, criado uma explosão e se repartido, como diz, eu vou colocar no mundo 1000 células, 1000 pixels de mim mesmo, né? E Deus tivesse no céu e na terra, no céu tem 1000 estrelas e na terra, né? No céu tem milhares, como na terra tem milhares de pessoas. E esse rebatimento, esse espelhamento, para mim tem uma ressonância muito importante. Eu acredito piamente que o que está em cima está embaixo, que o que está dentro está fora, né? Então, nós nos boicotamos e criamos imagens que não nos permite ser o filho do rei, ser o filho do maior, porque muitas vezes nós não acreditamos que nós somos bons o bastante, que nós somos perfeitos, que nós somos capazes, né? Usamos mal a nossa consciência porque não temos consciência dos nossos valores. Não colocamos essa força e esse movimento maior em nós, mas sim fora de nós. E não existe nada fora de nós que não seja projetado por nós, né? Então, como é que a fé age no nosso cérebro, né? De acordo com trabalhos de neurocientistas, né, científicos, a prática da oração, da meditação, elas ativam uma região do cérebro que está relacionada à emoção, e em especial no lobo frontal, né, no sistema límbico. Porque esse lóbulo aqui é aquilo que faz escolhas novas, é que tem criatividade, porque a parte de trás da área de integração comum é onde estão os nossos arquivos ancestrais, os nossos arquivos pessoais passados, toda a nossa caixa preta, como é falado na aviação, né? Que é aquela caixa onde tem a caixa, né? Que nós falamos assim também nos estudos esotéricos, que nós temos esse, eu chamo de HD externo, porque é verdade, é um HD externo que nós temos de todas essas lembranças, elas estão aqui. Chama-se área de integração comum. É tipo uma moedinha, tamanho de uma moedinha que fica lá arquivado. Ali, tudo que a gente vai lá rever, rebobina e tira uma ideia nova a respeito daquilo, ou boa ou ruim. E isso vai depender do que você pensa sobre você, da crença que você tem sobre você, né? Então a fé religiosa, ela atua de forma a melhorar os quadros em que as pessoas se encontram enfermas. Então, seja lá qual for a religião que você escolha, naquilo que você acredita, aquilo traz para você um lenitivo muito importante em horas cruciais em que você precisa se agarrar a alguma coisa. Essa alguma coisa que você agarra, ela está dentro de você, mas você coloca ela fora. Se você colocasse isso dentro de você, ela teria muito mais força do que você imagina, né? Então, essas pessoas que se encontram enfermas vão utilizar esse canal de comunicação, seja consigo, né? Com as suas orações, com a sua consciência, com a sua compreensão, com a sua sabedoria, né? Ou com o seu eu superior, que eu sempre digo que nós temos um eu superior e um eu inferior. O inferior é aquele que está querendo mandar em tudo, acha que sabe tudo, né? E o eu superior, ele consegue entender as suas dificuldades. E aí você encontra força para superá-las quando você se liga na sua essência divina, né? Aí você ganha uma força interna, né? Até a Organização Mundial de Saúde, a OMS, atesta hoje, né, que a fé influencia na saúde física, mental e biológica.
Existem vários estudos, eu ia me alongar demais aqui falando sobre isso, de orações interruptas, né, que fazem, mesmo que a pessoa não saiba, eles já fizeram vários testes sobre isso, pessoas que têm oração e pessoas que não têm oração, né, o quadro de melhora. E o quadro, inclusive, de meditação, quando é feito uma... Como é que chama aquele negócio? Entra uma ressonância magnética cerebral, para você ver como é que o cérebro funciona, né? Quando ele pensa positivamente, quando a fé traz para ele. Eu não digo só fé, não. Já fizeram estudos até com bebida. Você tem uma ideia, com um bom vinho, com uma boa imagem, né? De você estar consumindo algo bom, caro, valoroso, e algo que não é bom. O cérebro, ele não sabe. Desculpe, para quem não entende, para quem não sabe, vai procurar saber, porque é muito interessante. Esse estudo é fantástico. O cérebro não sabe. Ele não vê nada além de você. Ele não reconhece nada aqui. Tudo isso aqui é um espelhamento, né? E vários estudos já comprovaram isso. Bom, esse estudo da fé e da oração, né, com a pessoa doente, acamada, ela ajuda na imunidade, melhora a resposta no processo de quimioterapia, de radioterapia, e ainda pode ajudar a combater a depressão, ansiedade, problemas de sono, né? Dentro da medicina, por exemplo, a ciência biológica já fez uma pesquisa bem interessante que nos diz que a fé é o resultado da interconexão de diversas regiões cerebrais, né? É como se você se harmonizasse internamente com as suas partes cerebrais, né? Como sabemos, nós criamos a nossa realidade. Eu já falei isso várias vezes em várias lives, de diversas formas, eu vou falando isso para vocês. Portanto, se criamos uma dor, nós podemos criar a cura. É claro que podemos, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, a gente nunca sabe em que parte do nosso cérebro tem uma historinha que nós não acessamos. Ah, Silene, mas eu trabalho, eu faço terapia, eu faço constelação, eu faço isso, faço aquilo, e ainda tem um problema? Tem sim, gente. Eu tô nessa idade, já passei por muitas coisas, eu trabalho há 34 anos com terapia, me trabalhando em constelação há mais de 20 anos, 23 anos, me trabalhando. Ainda hoje eu fiz uma constelação e meu queixo cai, porque tem partículas nossas que nós desconhecemos e ainda tem história, né? Esse mês eu já fiz 2 constelações, já fiz 2 cinésios. Então, assim, nós precisamos trabalhar o tempo todo. Ah, Silene, como é que você se mantém com a cabeça assim, né? Porque eu me trabalho. Quanto mais você tem, se liberta de padrões emocionais, e assim mesmo, você não vai deixar de morrer, você não vai deixar de ficar doente, você não vai deixar nada, isso não vai deixar de acontecer, gente. A fé, ela é para um entendimento da tua origem, é um entendimento da tua vida, das tuas dificuldades, é uma forma de você fazer uma virada interna, uma tomada de consciência e subir degraus evolutivos de consciência. Porque o corpo, ele vai perecer. Uma hora ele vai perecer. Nós sabemos disso. Nós temos prazos de validade, né? Não sabemos qual é o tempo, mas temos. Tudo tem. Essa que é a verdade. Então, se nós criamos a nossa realidade de dor, nós podemos criar uma realidade de cura. E a cura mais importante em qualquer processo é a tomada de consciência. Não tem a menor dúvida. E foi demonstrado que as orações também repetidas, elas diminuem o batimento cardíaco e o ritmo de respiração, baixam a pressão sanguínea e reduzem as velocidades das ondas cerebrais. Eu mesmo já fiz esse experimento, gente, porque eu digo, não, é possível, né? Será mesmo? Deixa eu testar isso, né? Porque eu tenho muita fé,
né, no meu potencial, nos meus valores, nos meus recursos. Em várias passagens da minha vida eu tive que lançar mão desses recursos e dou graças a Deus de que eles tenham funcionado para mim, né? E aí eu, com o aparelho de pressão, eu fui, estava alta, estava quase 16, sei lá, 16 ponto alguma coisa, estava bem alta. E aí eu disse, eu vou começar a orar e vou começar a testar. E eu orava, testava. Aí ela baixava para 15. Orava, testava, baixava para 14. E dessa forma ela chegou a 12 e alguma coisa. Então, eu testei, né? Porque eu sou meia São Tomé. E desde que eu lancei esse livro, né, das invocações, as invocações para transformar a sua vida, eu já recebi inúmeros e-mails de agradecimento. Porque as pessoas diziam o quanto essas invocações haviam ajudado a entender o seu processo naquele momento, no momento mais difícil da sua vida, né? Porque as invocações, ela tem o poder de fazer você entender a sua dor e a sair dela, e a mostrar a saída. Porque nós temos essa polaridade interna, que é o tema do nosso workshop de 19, entendeu? Ela tem o poder de trazer para você a força que habita em seu coração, né? E que estava escondida e que nós chamamos de fé, né? Essa fidelis, confidelitas, né? Confidelitas, com fidelidade a si mesmo. Ela faz acordar, né? A invocação, ela faz acordar dentro de você a sintonia e a comunicação com a sua essência divina. E nos traz a fé que nós precisamos para entender e enfrentar qualquer problema ou dificuldade, né? E nesse caso, a fé é igual à força. Toda vez que você faz uma oração, que você imprime na fala, essa conexão, esse agradecimento, você vibra, né? Você tem uma vibração que ecoa no universo e as tuas células reconhecem isso. E isso é que é fantástico. Então, eu queria hoje falar um pouquinho sobre esse tema da fé, que nós não podemos perder, e não podemos permitir que esse ser que habita aqui dentro desacredite nessa força, né? E hoje eu tive a grata surpresa, né? Fazendo um curso com o Franz Rupert, né? A gente de vez em quando faz. Eu fui sorteada para a constelação. Sempre eu dou a sorte de ser sorteada e eu me trabalho mais um pouquinho, né? E hoje eu descobri algumas coisas bem importantes, né? E que a gente vai abrindo mão desse potencial de alegria, de liberdade, né? De estar aqui e agora e a vivenciar aquilo que te faz feliz. Não importa o tempo que você tenha, você não sabe qual é o tempo, você nunca vai saber. Esse é o segredo da nossa civilização. Nós temos um prazo, nós temos um contrato, né, de validade, mas nós não sabemos qual é o prazo de término. Mas nós só precisamos ter a fidelidade de crer no potencial que essa divindade maior nos deu quando nos semeou aqui na Terra, na família que escolhemos, nesse pai e nessa mãe que nos deram a luz e a permissão de chegar aqui. Todo o resto é responsabilidade nossa, não é responsabilidade de ninguém. Isso é uma das coisas que nós precisamos aprender. E quando a gente tem fé, a gente crê nessa força interior e a gente não delega a culpa e não delega a dor para outras coisas. Nós assumimos essa responsabilidade. Tenhamos errado nas escolhas ou não, mas foram escolhas, né? E cada escolha, ela tem que estar olhando para esse coração. O que fala o teu coração para você?
Hoje foi meu aprendizado. O que o meu coração está falando para mim e está pedindo? Ele está realmente querendo. Então, nem que seja a última coisa que você vai fazer, faça aquilo que você quer fazer, né? Se dedique plenamente àquilo que te faz feliz, né? Eu sempre falei isso para os meus clientes. Não deixa de fazer aquilo que te faz feliz. E eu sempre escolhi uma profissão que me faz feliz. Eu nunca sinto que eu estou trabalhando, né? Porque quando você faz aquilo que você gosta, isso já é um ponto, assim, maravilhoso na vida de alguém. Se alguém tem essa oportunidade, ele é uma pessoa, já começa por aí, mais feliz, né? Mais inteira, né? Então, gente, vamos pegar o livro. Alguém tem alguma... Buenas noches, Pablo. Bem-vindo. Oi, Graziela. Boa noite. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, eu queria falar para vocês sobre isso, né? Sobre a fé, que nós, não importa qual é a tua religião, porque todas elas nos levam a um caminho, ao melhor caminho, e esse caminho é a fonte, né? A fonte de todas as coisas, a fonte da vida. E a fonte da vida está dentro de nós, de cada um de nós. Cada um de nós é responsável, né? Por essa força. Então eu queria começar a ler a invocação de abertura para a gente poder fazer a nossa escolha de hoje. E depois também, quem sabe fazer uma meditação, vamos fazer. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu vou ler primeiro a invocação, porque antes de sortear uma carta, eu sempre gosto de fazer a invocação de abertura, né? Então, faça-se a luz, invoco a meu ser divino pessoal e aos mestres da grande fraternidade branca que me concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu, que eu tenha a coragem para aceitar a minha sombra e entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida, que minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau em minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberta. Muita gente me questiona, mas Selene, que seja feita, Senhor, a sua vontade, não a minha, então você está delegando o seu poder a uma outra entidade? Não, essa entidade está dentro de mim. Só que muitas vezes eu não tenho acesso, porque eu não acredito, ou porque eu não tenho fé, porque eu não faço contato, porque eu não oro, porque eu não converso com essa força maior que habita dentro de mim, porque eu não acredito nela, por várias situações. Mas que seja feita, Senhor, a sua vontade. O Senhor e a Senhora, essas duas polaridades, que é o tema do nosso workshop do dia 19, estão dentro de nós. E quando a gente tem essas polaridades em equilíbrio, nós somos mais inteiros, nós somos mais, podemos ser mais. Então agora todos juntos aqui comigo, nós vamos tirar uma carta para todos nós, uma orientação para a nossa fé, aquilo que vai acordar hoje e fortalecer a nossa fé. Cura 2. Dissolver a solidão e a depressão. Página 66. Cheio de joaninha aqui, ó. Como é que elas conseguem vir até aqui em cima, não sei.
66. Página 66. Dissolver a solidão e a depressão. Faça-se a luz. Reclamo baixinho, choro e me desespero em sentir esta dor em meu peito, dor de abandono e separação. Sinto-me sozinho, me vejo sozinho e na realidade não tenho nada que preencha a minha vida. Então me entrego à depressão e à solidão de minha existência. Prendo-me ao passado, vivo e revivo o fantasma das dores sofridas numa autopunição sem fim. Tento lutar e sair delas, mas parece que elas são mais fortes e cada vez afundo mais. Não vejo saída, nem a luz do sol, nem das estrelas, nem mesmo sei quando muda a lua. Não olho o mar, nem me encontro com a natureza. Não reconheço a beleza das flores, fico no frio sombrio do passado que pesa na minha consciência. Sinto-me sempre atacado e ressentido, fragilizado com tudo, sem entusiasmo para nada. Já não me arrumo, não acho graça em mim mesmo, nem em nada. Pai, que martírio viver na dor e no desespero. Pareço um morto-vivo. Quero sair disso e preciso de ajuda. Invoco aos santos arcanjos e mestres ascensos para que me façam voar por cima da dor. Que eu possa vê-la lá embaixo como simples poeira. Que eu possa enxergar as alegrias da liberdade de ser no abraço com a natureza. Que eu possa enxergar as alegrias da liberdade de ser no abraço com a natureza. Que eu possa encher meu coração com a plenitude do amor espiritual que preenche qualquer vazio, ilusório ou não. Que a força do poder interior de meu espírito desperte em meu peito e exploda entusiasmo pelas pequenas coisas da vida. Que a beleza inunde meus olhos e eu possa enxergar outra vez a alegria de ser pleno, perfeito, inteiro e capaz. Que eu possa me amar e me aceitar, com todos os meus defeitos, falhas, qualidades e virtudes. Que eu desperte meus dons criativos e possa ver todas as possibilidades diante da vida, rompendo minhas próprias limitações, partindo para as ações. Que eu equilibre meus hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e centre o meu corpo caloso, harmonizando assim as minhas polaridades, masculina e feminina. E que eu perceba o amor que o universo me dá, colocando à minha disposição todas as situações para eu viver, aprender e crescer. E que eu possa ser o ser humano fantástico que eu sou e seja capaz de me completar sem esperar que o outro faça. Que a plenitude de meu ser desperte para a vida que está aí para sentir, amar e viver. E que eu seja uno com o todo, que eu seja uno com o todo, que eu seja uno com o todo. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Bom, essa depressão e essa solidão vivenciada por muitos de nós em vários momentos de nossa vida, quem não? E ela atua principalmente quando nós não acreditamos, não temos confidelitas em nós, em nosso coração. Não acreditamos nas nossas expressões, nos nossos valores, né? E aí nós ficamos sozinhos, né?
No outro dia eu falei sobre os nossos talentos, né? Sobre os nossos recursos internos, que nós temos muito e precisamos valorizar isso. E muita gente não se conhece ainda, não se buscou ainda. Então, nós não podemos nos ressentir o tempo todo com as outras pessoas, porque ele não fez aquilo que eu queria, porque eu me frustrei, porque ele não me deu aquilo que eu pensei que ele fosse dar, porque ele não fez aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Nós somos muito diferentes. Eu já falei sobre isso também. Então, é uma dor que você vai acumulando, porque você sempre está colocando uma imagem fora de si, naquela pessoa que ia te fazer feliz, naquele primeiro amor que foi embora, naquele trabalho que eu tinha, que eu fui mandada embora, naquele projeto que eu não consegui terminar. A vida não acabou. A gente está começando o tempo todo. Cada dia que você acorda, você devia agradecer ao universo, porque é mais um dia, é mais uma oportunidade. Essa que é a verdade, né? É mais uma oportunidade de aprendizado. Então, quando eu invoco, eu estou invocando, eu não estou evocando. Evocar é o mal, invocar é o bem. Eu invoco o bem, eu invoco a verdade, eu invoco a clareza, eu invoco a luz que me conceda essa oportunidade de percepção, de visão, né, de expressão maior desses talentos, que eu consiga enxergar a que vim e quais os objetivos da minha vida. Né, que eu possa encher o meu coração diariamente com a plenitude que é ter Deus em meu coração, que é ter essa força, essa chama dentro de mim, né? E que o poder interior, né, do meu espírito, dessa centelha, ele desperte e exploda de entusiasmo nas pequenas coisas. Senão eu fico esperando sempre grandes coisas para ser feliz. E hoje, mais do que nunca, nós estamos muito ligados ao que o outro acha, ao que o outro pensa, o que o outro vai pensar. Porque eu não tenho aquela roupa, porque eu não tenho aquele carro, porque eu não tenho aquela vida. A nossa vida é única. E não tem ninguém, eu já falei sobre isso também, com uma impressão digital igual a minha. Ninguém vai viver o que eu tenho para viver. Vai viver parecido, vai ter histórias parecidas, mas os sentimentos e a minha história é única. Isso aí, ninguém, isso aqui é meu, né? Eu posso até tentar, e às vezes a gente faz isso por amor ou por lealdade, copiar os nossos ancestrais na dor, na tristeza ou na alegria, e às vezes a nossa história é outra, não tem nada a ver com aquilo. E a gente erra o caminho e se perde pelo caminho, deixando de viver aquilo que nós temos para viver de melhor, né? E que a força desse poder interior é que tem que despertar, né, com esse entusiasmo, né, para que meus olhos possam ver, possam perceber e trazer a cada momento da vida, nas mínimas coisas que a gente faz, essa alegria, né? Que eu possa perceber e aceitar as minhas virtudes, os meus talentos e as minhas qualidades, mesmo que seja diferente do meu vizinho, porque nós não somos iguais. Que eu desperte meus dons criativos e possa ver todas as possibilidades diante da vida, rompendo as minhas próprias limitações e partindo para as ações. Eu acho que eu não vou fazer isso não, porque eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir, eu não sou boa nisso. Você já tentou? Então, se você não tentou, você nunca vai saber, né? As coisas têm que ser experienciadas, né? É claro que a gente não vai experienciar coisas ruins, porque tem coisas que são óbvias, né? Mas as coisas que nos dão prazer, que nos dão alegria, que são agradáveis, né? Elas podem ser experimentadas.
Eu posso não fazer igual ao outro, mas eu vou fazer diferente. Mas está tudo certo. Tem sempre alguém que vai gostar do jeito que eu faço. E que eu perceba, né? E aí, nessa confusão toda, nessa história toda, né? Do sim, do não, o que fica mais vivenciado, mais vívido, e que ele fala aqui? Que eu equilibre os meus hemisférios cerebrais direito e esquerdo e centre meu corpo caloso, harmonizando assim a minha polaridade masculina e feminina. Entre um hemisfério e o outro existe uma parte do cérebro que se chama corpo caloso. O corpo caloso nada mais é do que o mediador entre os dois cérebros. Ele decodifica o que cada um vê, o que cada um interpreta, e ele faz uma escolha. Então, se você tá mais... Eu já falei sobre isso na nossa última live, se não me engano, que foi equilíbrio masculino e feminino. E por isso eu vou fazer no dia 19 um workshop para que a gente possa fazer essa conexão que é fundamental para o nosso próprio equilíbrio, para o nosso próprio equilíbrio mental, espiritual e material mesmo, né? De como nós agimos, né? Ter essa forma de ser mais equilibrada no mundo. Senão você fica unilateral, ou você é muito yin, ou você é muito yang, né? E qual é o meio termo disso? Qual é o equilíbrio disso, né? Então, quando você equilibra essa polaridade, porque o masculino é mais yang, ele é mais racional, né? Já o yin, no hemisfério direito, ele é mais criativo, é mais holístico, ele vê todas as possibilidades. Ele é mais feminino, né? Porque ele gosta mais desse jeito de falar, de ser, de se mostrar. E o racional, ele vai direto ao assunto. E se os dois tiverem equilíbrio, o racional, que vai fazer as escolhas de ação, ele tem mais possibilidades de escolha, porque ele só vê a árvore, ele não vê o bosque. E o hemisfério direito, que é o criativo, ele vê todo o bosque, e ele pode ter oportunidade de dizer para o esquerdo assim: mas escuta aqui, você não viu que tinha uma pedra naquele caminho? Você não viu que tinha uma casa? Você não viu... Ele disse: não vi nada disso. Ele só viu a árvore frondosa, mas ele não viu o resto, ele não viu que tinha um lago, ele não viu que tinha pássaro, ele não viu que tinha flores. Percebe a diferença de escolha quando você tem mais recursos? Então, quando você tem equilibrado esses dois hemisférios, você está mais inteira para poder fazer escolhas na sua vida, né? E é fundamental que você tenha o equilíbrio do seu masculino e feminino, ok? Então é um convite para o dia 19, tá? Escreve rápido, porque vão ser poucas vagas, eu não vou abrir para muita gente. E que eu perceba o amor que o universo me dá, colocando à minha disposição todas essas situações para eu viver, aprender e crescer. Porque qual é o objetivo de estar aqui? Né? É ser humano, é criar uma humanidade na sua existência. E isso é outra coisa, porque tem gente que está aqui e não é humano, nós sabemos disso, né? Então, qual é o objetivo da sua vida, da sua essência? O que você veio trazer, o que você veio fazer por você, né? Então, que eu possa ver esse ser humano fantástico que eu sou, acreditar nisso, nessa força maior. Gente, eu só queria agora que vocês fechassem os olhos, respirassem profundamente. Vamos fazer uma meditação. Respire profundamente. Nós temos 15 minutos, vamos relaxar. Pensar sobre isso que nós ouvimos, isso que nós sentimos com essa leitura.
E vamos inspirar, acalmando a respiração, acalmando os pensamentos. E à medida que você relaxa seu corpo, eu gostaria que você fosse para um lugar imaginário ou não, mas um lugar que seja só seu. Um lugar que traga para você paz, tranquilidade, segurança, onde você se sente protegido. Pode ser junto à natureza, um lugar que é só seu. Veja nos seus 5 sentidos. Não esqueça desse lugar. Toda vez que você precisar acalmar sua mente, precisar de um conselho interno, da sua essência divina, da sua força maior, que você precisa resgatar a sua fé, a sua fidelis dentro de você, você possa ir para esse lugar. E você respira tranquilamente nesse lugar. Em algum lugar, nesse espaço onde você está, se você estiver dentro de uma casa, você pode imaginar uma porta secreta, uma porta de armário. Ou se você estiver na natureza, você pode imaginar uma pedra frondosa com uma passagem secreta para uma gruta, ou uma árvore frondosa que tem um grande buraco, que é uma porta que só você conhece e tem acesso. Vamos entrar no nosso espaço de Nárnia, nosso espaço imaginário. E quando você entra neste lugar, ele é um grande salão, todo branco e vazio, mas com muita luz dentro dele. Observa como você se sente nesse lugar, de tanta paz, de tanta claridade. Neste lugar existe um espelho muito grande. E quando você olhar para esse espelho, você vai ver refletido a sua essência divina. Uma parte desconhecida de você. Olhe para ela. E observa se ela te emociona. Qual é a sensação que você tem? E antes que você fale qualquer coisa, você faça uma grande reverência. Incline a sua cabeça. Quando você faz essa reverência, você está reverenciando a grande oportunidade que a sua essência divina trouxe para você.
com todos os recursos, com toda a sua criatividade, com todos os seus talentos, com toda a fidelidade e ressonância que você possa encontrar e conquistar nesse momento. Essa reverência é um ato de agradecimento por todas as oportunidades que a vida te deu em todos os momentos, mesmo que nos mais difíceis, de você crescer. Porque nada foi te dado que você não fosse capaz de suportar. Nada foi te dado que você não tivesse recursos para usar a seu favor e como uma proteção e defesa. Agradeça a divina presença pela sua constância em estar dentro de você, em te oferecer tudo que você precisa a cada momento de sua vida e colocar à sua disposição cada vez mais aprendizados para a sua evolução. Olhe para ela e diga: eu vejo você e agradeço a sua presença. Agradeço a grande oportunidade que foi me dada e que me é dada a cada dia, quando acordo e quando me deito. E que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é também a minha. Estamos unidos, eu e a Divina Presença. Sinta a força que emana para dentro da sua alma, que fortalece o seu coração. Se despeça, agradeça e saia pelo mesmo lugar por onde você entrou, de volta para o seu espaço sagrado. E aí, respirando, focado na sua respiração, você vai voltando bem devagar para o seu corpo físico, para o aqui e agora. Sabendo que este lugar estará sempre aí, quando você quiser ir. Esse é o seu lugar sagrado. Vamos voltando bem devagar, fazendo contato com o seu corpo físico, respirando profundamente. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui, o carinho,
me acompanhando nessa oração e nesse momento em que a gente eleva a nossa vibração com bons pensamentos, com boas orações, com fé na nossa consciência, na nossa essência divina. E eu vejo vocês segunda-feira na nossa live às 20 horas. Não esqueçam de fazer a inscrição para o dia 19, porque dia 19 são poucas vagas e nós vamos fazer um trabalho bem forte para a integração do masculino e do feminino. Oi, Graziela Rosenthal, grande abraço, querida. Obrigada pela sua presença. Oi, Graça, meu amor, tá boa? Saudade de você. Onde você anda? Em que país você está agora? Ai, saudade, Mariana, Aline. Oi, Rô, querida, saudade. Lígia, Cláudia, Mariângela, Gabi. Gente, que bom que vocês todos estiveram aqui, puderam me acompanhar. Beijos, Pablo. Beijos. Chegou no Brasil? Ai, que bom. Ai, que bom. Vamos ver se a gente se encontra. Não sei se você vai ficar no Natal aqui, vamos ver o que a gente programa. Mas, de qualquer forma, vamos ver se a gente se encontra no dia 19. Gente, eu vou ter que fechar, porque senão eu vou perder a live. Um grande beijo para vocês, até segunda-feira. Segunda-feira é dia de dinâmicas ocultas, tá bom? Grande abraço. Beijo, Graça. Vamos nos falando pelo WhatsApp.